Chile. E não se pode compreender a dimensão do golpe sem antes conhecer previamente a situação política, econômica e social do Chile naquele período. Esse país, desde 1830, gozava de uma atividade política e eleitoral democrática até o golpe de 1973. Com a chegada do século XX, Chile tornou-se um estado democrático parlamentar, com uma aliança de classes no poder, sob a hegemonia da burguesia industrial e com uma pequena participação das camadas médias e do movimento operário. No Chile, uma frente popular venceu as eleições de 1935 e governou até 1938. Essa mesma frente popular era formada pelos partidos comunista, socialista e radical, onde eles eram comprometidos com a defesa e com o respeito à democracia. Nos anos de 1940 e 1950, predominavam-se os governos de partidos conservadores. E os grupos do centro, eles eram representados pela democracia cristã. E já os de esquerda, eles se mantinham atuantes. Com isso, eles participavam ativamente dos debates internos e obtinham votações nas eleições parlamentares e presidenciais. Em 1964, o democrata cristão Eduardo Frei, ele se tornou presidente. Ele começou a buscar apoio das camadas populares. Ele também começou a incentivar a atuação dos sindicatos, dos trabalhadores rurais e também a integração dos camponeses nas cooperativas. E com isso, meio que aumentou a participação da população no meio político de todo o país. Porém, com o fortalecimento dos movimentos populares organizados, várias pessoas das elites, da classe média, eles ficaram com medo por causa de uma suposta ameaça do país vir à esquerda. A partir de agora a gente vai meio que visualizar um vídeo falando um pouco sobre Salvador Allende. Bom, galera, nas eleições presidenciais de 1970, Salvador Allende, do Partido Socialista, ele saiu vitorioso, viu? Ele já havia tentado 3 vezes para a presidência e em 1970 ele candidatou-se pela UP, Unidade Popular. Bom, além de sair vitorioso, ele ganhou 36,2% dos votos contra Jorge Alessandri. E Alessandri, ele recebeu da população 34,9% dos votos e perdeu, lógico. Bom, Alessandri, ele havia governado o país entre 1952 e 1958. Bom, quando Alessandri ele tomou posse da presidência em novembro de 1970, ele iniciou o chamado Transição pacífica em direção ao socialismo, que tinha como objetivo tornar o Chile um país socialista. E também colocou em prática o UP, que é a Unidade Popular. Bom, agora iremos assistir um vídeo sobre o socialismo. Un poderoso canto de la tierra era quien más cantaba. Eso no está muerto, no me lo mataron, ni con la distancia, ni con el vil soldado. Eso no está muerto, no me lo mataron. Muitos países acompanhavam com atenção o desenrolar dos acontecimentos no Chile. A alta burguesia chilena e os militares começaram a se mobilizar contra o avanço das camadas populares e a participação de operários e camponeses no controle de produção. Havia intensas pressões estrangeiras sobre o governo de Allende, principalmente por parte do governo norte-americano. Países governados por militares, incluindo o Brasil, auxiliavam silenciosamente a preparação do golpe. A oposição de Nixon é mais uma citação isso aqui.
que eu vou falar agora. Durante 3 anos, o governo Nixon realizou uma campanha de desestabilização clandestina e coordenada para torná-lo ingovernável. O Washington instituiu um bloqueio invisível contra a Allende, pressionando silenciosamente as instituições financeiras internacionais para que suspendessem todos os empréstimos ao Chile, cortando a ajuda bilateral e créditos norte-americanos, com exceção o que não surpreende, do apoio às Forças Armadas chilenas. Boicotes e a redução dos investimentos no país provocaram a queda da produção industrial e o desabastecimento. Nas ruas, aumentaram os protestos da classe média que responsabilizavam o governo pela crise em que se encontrava o país. Empresas estrangeiras que atuavam no Chile ajudavam a desestabilizar o governo e passavam informações internas para os órgãos da inteligência dos Estados Unidos. O equilíbrio político rompia. Em agosto de 1973, Allende, numa tentativa de negociar com setores militares insatisfeitos, nomeou o general Augusto Pinochet, ligado ao grupo, para o comando do exército. 3 semanas depois, no dia 11 de setembro, Pinochet liderou o golpe militar que depôs Allende. No Palácio de La Moneda, o presidente, cercado e sob bombardeio, tentou resistir à ação armada e convocou a população a defender a legalidade. Os golpistas, porém, já controlavam o país. Sem alternativa, Allende cometeu suicídio dentro do palácio. O golpe militar que colocou o general Augusto Pinochet na presidência teve apoio da democracia cristã e de outros partidos de direita, contando também com o aval do governo dos Estados Unidos. Com uma população de mais de 16 milhões de habitantes, o Chile é uma das economias mais dinâmicas da América Latina. Exibe mais de 20 anos de crescimento econômico, com inflação baixa, algo em torno de 2,5% ao ano. Em meio à crise mundial, o Chile cresceu 5,9% em 2012, segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também aponta o país como o responsável pelo maior crescimento econômico projetado para o período 2013-2014. Entonces aquí se privatizó la seguridad social, se privatizó los sistemas de salud, se privatizó los sistemas de educación, se disminuyó el tamaño del Estado, se desreguló la relación laboral en beneficio de los empleadores del mundo empresarial. Entonces tenemos hoy día en Chile una de las sociedades probablemente más privatizadas de la Tierra. Hoy día vivimos en Chile un experimento capitalista extremo. Chile fue una especie de laboratorio neoliberal. Después del golpe militar, como los
los militares no tenían contrapeso en la sociedad y ellos prácticamente tenían todo el poder, impusieron una reestructuración capitalista profunda. As frequentes manifestações estudantis no Chile, principalmente na capital Santiago, revelam uma das principais contradições do país. De um lado, a estabilidade econômica construída em 17 anos de regime autoritário. Do outro, a população que quer apagar as últimas heranças do período ditatorial. No Chile, os ensinos médio e superior são totalmente privados e a principal reivindicação do movimento estudantil é ensino público e gratuito. En este momento se están produciendo manifestaciones estudiantiles, protestando por la forma como se financia por parte de las mismas personas la educación en Chile, que está en manos privadas. Eso está generando un gran descontento en esta sociedad y es el fruto de lo que ocurrió. Hasta 1973 la educación era predominantemente pública. Yo creo que estamos en un momento, si se quiere, de reencuentro, por lo menos con lo que fue la historia de hace 40 años. Depois que aconteceu o golpe, logo em seguida, o Chile começou a passar por uma das mais brutais ditaduras militares que já aconteceu em toda a história da América Latina. A repressão chegou em vários setores da sociedade e foi muito dura para os estudantes, os intelectuais, os artistas e até mesmo o sindicato. Vários políticos acabaram tendo seus cargos retirados e várias pessoas que meio que tinha uma certa ligação com o lado esquerdo acabavam sendo perseguidos. O número exato de prisões feita pelo regime ainda é muito desconhecido, porém calcula-se que cerca de 40 mil pessoas acabaram sendo mortas, torturadas ou acabavam desaparecidas do nada. Existia um lugar chamado Estádio Nacional do Chile, que depois do golpe meio que se tornou uma prisão, onde os militares eles faziam o que eles quiserem, porque eles tinham poder naquela época, eles faziam torturas, fuzilamento e o que eles quisessem, né? Porém, os estrangeiros, aqueles estrangeiros que estavam lá e que meio que eram acusados de ter algum tipo de atividade ilegal, se eles não conseguissem fugir para a embaixada ou para algum estabelecimento apropriado, eles acabavam sendo perseguidos pelas tropas do comandante Pinochet. Vários brasileiros também acabaram nessa mesma situação. Eles queriam se proteger no asilo político do Chile. Existia um músico também chamado Victor Jara. Ele era um dos mais famosos músicos de 1970 e ele também acabou sendo torturado e depois de 30 anos, já em 2003, ele meio que foi homenageado, né, porque o estádio recebeu o nome dele em homenagem a todo esse momento. O governo, em seguida, ele meio criou a DINA. DINA é uma diretoria de inteligência nacional, porém em 1977 ela foi substituída pela CNI, que é o Central Nacional de Informação. Eles meio que empreendiam investigações e perseguições que meio que ligadas ao desaparecimento dos militares. Os militares que eram de esquerda. Existia naquela época uma estratégia de eliminar, de desaparecer com os militares, dar cabo nos militares de esquerda. Isso se chama Caravana da Morte. Caravana da Morte nada mais é do que o extermínio planejado desses militares durante a década de 1970 no Chile. O governo de Pinochet colocou em prática um programa econômico neoliberal. Nele promovia a privatização de setores estatizados durante o governo de Allende e também facilitou a injeção de capital estrangeiro no país. Bom, essa política econômica liberal, ela contava com a ajuda de economistas da Universidade de Chicago, os apelidados Chicago Boys, e também a injeção de recursos e empréstimos concebidos pelos Estados Unidos. Bom, com isso tudo produziu o chamado milagre econômico chileno,
que era caracterizado pelo crescimento econômico, pelo aumento de renda, aumento de salário e aumento das exportações. Havia também a concentração de renda e a concentração de grandes demissões de funcionários públicos e também a dependência de exportações. De toda forma, esse boom da economia chilena contribuiu para que Pinochet garantisse apoio popular. O caráter ditatorial do seu governo se expressou na dissolução do Congresso e de alguns partidos políticos, na decretação de estado de sítio e nos ditos atos institucionais dos anos de 1970, e na falta de liberdade de expressão, como a censura, fechamento de órgãos de imprensa e intervenções em universidades. Chilenas y chilenos, hemos llegado a un momento verdaderamente histórico para los destinos de la patria. En breves horas más, el gobierno que me honro en presidir hará entrega del poder político a las nuevas autoridades elegidas democráticamente por el pueblo chileno. Se inicia así un crucial periodo en el devenir de nuestra nación. De allí que esta noche he querido dirigir a todos y a cada uno de mis compatriotas un sentido saludo para expresarles, en nombre de las Fuerzas Armadas y Carabineros, nuestra satisfacción y legítimo orgullo por la histórica oportunidad que nos brindaron de conducir al país cuando los intereses más sagrados de la patria lo exigieron. Más allá de las diferencias que a veces nos apasionan y separan artificialmente, tengo el convencimiento, contado durante toda nuestra gestión, con un respaldo significativo de parte de muchos compatriotas. Ellos supieron unir sus esfuerzos a de los hombres de armas para salvar la libertad y reconstruir la democracia y hacer de Chile una nación crecientemente próspera y justa. En horas difíciles para la patria, estuve dispuesto, y lo estaré siempre, a enfrentar a los enemigos de la libertad y de la democracia, sin temores ni vacilaciones. Já em 1980, Pinochet promoveu plebiscito para aprovar uma nova Constituição, o que lhe garantiria mais 8 anos de governo e a prévia transição democrática de 1987. Vale ressaltar também que o povo aprovou essa proposta, né, dele. Mas o aparente bem-estar não impediu a estabilidade da economia e a pressão pela democratização no final da década de 1980. Assim, um novo plebiscito foi realizado em 1988, que foi quando acabou o antigo plebiscito. Os eleitores decidiram se Pinochet poderia se candidatar à presidência e ter o seu mandato prolongado. Porém, dessa vez, a maioria votou que ele não poderia, garantindo assim a volta das eleições presidenciais livres em 1989. Esse resultado foi possível pela união de 16 organizações políticas de oposições, formando a coalizão de partidos pela democracia. Bom, se dentro do Chile, Pinochet ele não foi punido pelos seus crimes durante seu governo, na Espanha ele foi processado e em uma viagem na Grã-Bretanha, em 1999, ele foi preso. Porém, ele foi solto porque pelas condições de saúde que estava precária dele e também porque da idade dele. Ele foi solto, porém, em 2006, ele foi morto. A coalizão de 1989, na verdade de 1988, foi vitoriosa e apoiou a candidatura do democrata cristão Patrício Aylwin, que governou entre 1990 e 1993, inaugurando o processo de transição democrática. Chilena, abre aspas, a repressão selvagem, as prisões em massas e as execuções sumárias institucionaliza-se pouco a pouco. As operações de limpeza da lepra vermelha teriam feito de 30 mil a 50 mil vítimas, segundo as estimativas realizadas durante o primeiro ano, e 90 mil chilenos
em uma população de aproximadamente 9 milhões de habitantes teriam sido detidos. A partir de 1934, uma polícia política, sob ordens diretas do executivo da DINA, centraliza as operações que, até então, eram realizadas sob as várias armas e sob a direção dos chefes de unidade. Dessa direção de inteligência nacional é rebatizada como Centro Nacional de Informações em agosto de 1977. Mas os métodos continuam os mesmos, ainda que o exílio e a deportação tendam a substituir, a partir de 1978, o desaparecimento. Fecha aspas. A Operação Condor, ou Condor, como vocês quiserem chamar, foi uma articulação político-militar internacional, onde reunia vários países da América Latina, durante lá a segunda metade da década de 1970. Entre todos esses países da América Latina estava o Chile, lógico, Brasil, Uruguai, Paraguai, Bolívia e a Argentina. E meio que o único ponto em comum entre eles era que eles, naquele momento, eles estavam sendo comandados pelos regimes militares. Bom, a operação tinha como objetivo debelar as estruturas dos movimentos revolucionários com orientação comunista. Eles utilizariam, o compartilhamento de informações do sistema de inteligência e também através de repressões, né? Que todo mundo ali já estava meio que familiarizado, já era comum por causa de todas as perseguições, etc. Muitos grupos revolucionários, alguns deles divergentes dos antigos partidos comunistas, como por exemplo a Ação Libertadora Nacional, ALN, e também, ou então também, o Partido Comunista do Brasil, PCdoB, eles nasceram na América Latina durante lá o início de 1960. Eles meio que tinham como objetivo tomar o poder através da guerra, de via guerrilheira, como a Cuba e a China. Bom, com a instalação dos regimes militares, eles começaram a montar vários aparelhos, vários instrumentos que serviriam para a repressão. Eles iriam ser utilizados na perseguição, durante a perseguição. E meio que a Operação Condor foi a junção de todos esses aparelhos de repressões contra revolucionários. Bom, entre as ações da Operação Condor que se destacaram, podemos citar o assassinato do diplomata chileno Orlando Letelier, que aconteceu em 21 de setembro de 1976, em Washington. Essa ação foi orquestrada pela DINA, política secreta do Chile, à época de Pinochet. Letelier estava ligado ao presidente Salvador Allende, morto em 11 de setembro de 1973, durante o golpe das Forças Armadas chilenas. O atentado contra o diplomata teve a ausência do então secretário de Estado dos Estados Unidos, Henry Kissinger, que em 16 de setembro de 1976 emitiu ordem à CIA para que não interferisse no plano dos agentes da DINA. Kissinger teria se envolvido em outras colaborações com a Operação Condor, valendo-se de sua posição estratégica. A Operação Condor, naturalmente, foi e continua sendo alvo de intensas discussões, em virtude dos meios empregados na repressão, o que incluía tortura, sequestro e morte. No entanto, o que é ressaltado por quem reflete mais acuradamente sobre ela é o fato de a maioria dos alvos da operação ter sido compostos de agentes revolucionários, que igualmente sequestram, torturam e mataram para que seus projetos fossem levados a cabo. A Operação Condor, portanto, foi um dos capítulos de guerra travada nas sombras entre grupos comunistas e os aparelhos da repressão militar durante a Guerra Fria. Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade foi criada para apurar crimes cometidos em ditaduras militares, iniciando investigações sobre os períodos de repressão. No Chile, a Comissão da Verdade começou a trabalhar pouco depois da ditadura de Augusto Pinochet e concluiu os trabalhos em 1991. O Relatório Mundial de Direitos Humanos apontam que 355 pessoas, também entre militares e civis, foram condenadas por crimes cometidos durante a ditadura chilena, sendo que 12 receberam sentenças finais. Entre os condenados figuram 39 coronéis,
coronéis e 16 generais. A comissão chilena concluiu à época que menos de 2.279 pessoas morreram ou desapareceram como vítimas da violação de direitos humanos, entre eles 132 integrantes da própria força de segurança do país. Com isso, as investigações das comissões formadas posteriormente no Chile elevaram a estimativa de vítimas da ditadura naquele país. Seriam cerca de 40 mil vítimas, sendo 3.225 mortos ou desaparecidos. ¿Es todo? Sí, ¿no? Creo que esto no vende. Pero no puede. El cliente va a ganar igual. Dejémonos de hueva. ¿Dónde están los presos políticos? Basta, hay que ser más creativos, carajo. Hay que darle la vuelta a esto. ¿Y usted cómo se llama? Pedro Machuca. No escucho, más fuerte. Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Así está mejor. Hay que hacerse escuchar, Machuca.